Vamos adorar o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor já se faz presente. Gostaria de convidar o diácono Diego para falar algo da parte do Senhor nessa noite. E as palmas sejam para o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor essa noite? Glorifico. Está fraco, hein, igreja? Aleluia. Compartilhar um versículo com os irmãos aqui. Abra a tua Bíblia lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 12. Amém? Efésios 6:12, somente o versículo 12 diz assim: porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo bastante conhecido, em que aqui a palavra do Senhor diz a essência da nossa existência, né? O nosso propósito diante de Deus e diante dos homens, que é uma guerra espiritual. Mas, amados, a guerra espiritual não se trava somente diretamente contra um maligno, ou ali em um manifestar de um demônio em uma pessoa, ou simplesmente numa guerra ali que você está travando em oração. Vai muito mais além disso. Quem já leu sobre a história primitiva da igreja vai entender que quanto mais se perseguia os cristãos na Roma antiga, mais se multiplicava a quantidade deles. Quanto mais se assassinavam cristãos, maior era a quantidade de convertidos ao evangelho. E aí Satanás mudou a sua estratégia, obreiro Michael. Ele criou religiões alternativas, que se parecem em quase tudo com o evangelho, só não dão a salvação. Paralelo a isso, amados, hoje nós temos uma luta diária, e o inimigo não tem usado a perseguição física, mas ele tem entrado sorrateiramente em lares, em vidas, através de ideologias. As crianças nas escolas, elas não são educadas, elas são doutrinadas. E o papel de educação das crianças, dos filhos, é do pai e da mãe, conforme a Bíblia diz. Mas, amados, e o que isso tem a ver com essa palavra? A nossa guerra, amados, elas têm que sair somente do campo teórico e ir para a prática de fato. A própria Bíblia diz que a fé sem obras por si mesma ela é morta, e o contrário também é verdade. Mas, amados, qual o posicionamento da igreja diante de tudo que tem se levantado? A Bíblia afirma que aquele que aparta a vara da correção do lombo do teu filho cria para a morte. E o que a lei diz hoje? Que se você por acaso corrigir o teu filho com a palmada, você corre o risco de ser preso e talvez perder a guarda da criança, ou os dois, dependendo do caso, dependendo da denúncia, dependendo da gravidade. E por que eu estou tocando nesse tema, amados? Porque tem crescido cada vez mais essa influência também dentro da igreja. Ideologias do inferno, socialistas, comunistas, querendo incluir o evangelho em doutrinas de matriz ateístas. Porque se você também parar um pouquinho para estudar como se fundou o comunismo, você vai ver que é o oposto do evangelho. E hoje tem cristãos dizendo que defendem ideologias comunistas e socialistas, e usando exemplos bíblicos. E muitas das vezes nós nos calamos porque preferimos nos ater a outra frase e outro ditado que é totalmente do inferno, que é o ditado que diz: é melhor ter paz do que ter razão. Esse ditado quem inventou foi Satanás, amados. A Bíblia diz em Efésios 5:11 que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, nós devemos reprová-las. E por que eu estou falando isso, amados? Recentemente
meu enteado chegou lá em casa e criticou certo cristão conservador, homem de Deus, e falou que ele era militante. E eu perguntei para ele, homem de Deus, falei, o que é militante? E ele não soube explicar. E sabe onde que ele aprendeu isso? Na igreja, que se diz cristã. Então, amados, essa guerra espiritual vai muito mais do que somente orar, jejuar, ter um propósito. Exige de mim e de você um posicionamento, para que as pessoas vejam em nós um encorajamento que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim e para você, e que nós, como cristãos verdadeiros, temos a obrigação de compartilhar, encorajar as pessoas a não temerem, a terem mais medo de ir para o inferno do que de tomar um processo, porque aquele que nos chamou, Ele também é fiel para garantir em que eu e você, amados, venhamos ser justificados na palavra dEle. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Você aplauda Jesus.